O ano de 2012 foi um ano difícil para o agricultor e para o produtor rural do Rio Grande do Norte com a seca. A estiagem trouxe problemas sérios na agricultura, na pecuária. Pelo menos 30% do rebanho potiguar foi dizimado nessa seca de 2012. Este ano, a Tribuna do Norte ela vem acompanhando os efeitos da estiagem desde abril do ano passado, de 2012. E nós fomos em vários municípios. No fim de semana passado, nossa equipe visitou outros 5 municípios na expedição que foi realizada pela FAERN, a Federação da Agricultura. Os jornalistas Roberto Lucena e o fotógrafo Emanuel Amaral voltaram, na verdade, a ter contato com a realidade do sertão potiguar, das dificuldades do campo. Roberto, quais foram as impressões que vocês tiveram nessa viagem, né, nessa expedição pelo interior? Margarete, na verdade em 2012 eu já tive a oportunidade de ir em alguns municípios. A gente chegou aí em Luiz Gomes, Pilões, fomos em Acari e Marcelino Vieira, né, em abril de 2012. E em 2012 a gente já encontrou um cenário realmente triste. Naquela ocasião o rebanho ainda não tinha sido atingido de forma tão cruel como está atualmente, mas já ano passado a gente já viu muita gente perdendo sua lavoura, muita gente com problema de abastecimento de água. E agora em 2013 a gente foi junto com outras equipes de jornalismo, né? Fomos junto com o pessoal da FAERN e visitamos agora os municípios de Lages, Apodi, Caicó, passamos por Acari também, né? Mas não ficamos, Santana do Matos e Pau dos Ferros. Fomos nesses municípios e a situação realmente piorou bastante. A gente voltou com a impressão de que se algo não for feito, e se a chuva não chegar, se a água não chegar de alguma forma, um colapso realmente vai se criar nesse estado, porque realmente assim, são muitas famílias, muitos agricultores, muitos pecuaristas perdendo tudo que tem e realmente assim, a situação é de dar pena. Realmente a gente sai de lá com bastante, com pensamento realmente assim, o que vai acontecer e se algo não for feito realmente, dias piores virão. Como fotógrafo, como é que você viu, né? Você já tinha ido ao interior, feito imagens, né, dessa de outras secas. Como é que você viu isso esse ano agora, né, nesse período? Realmente, Margarete, eu já tive a oportunidade de ir outras vezes para o interior fazer esse tipo de trabalho, mas realmente essa última vez que a gente foi agora, essa viagem, essa expedição que teve, foi uma situação muito triste, né? A gente costuma, nós aqui, reclamar às vezes das coisas pequenas, né? Mas quando a gente chega naqueles locais que vê, que ouve os relatos daqueles agricultores, a gente vê que mínima é o nosso problema, e sim tão grande aqueles problemas daqueles agricultores lá, que tanto do homem como os animais ali morrendo. Quais foram situação. As imagens assim, mais marcantes, né? O que marcou nessa expedição? Eu acho que assim, nessa expedição que deixou realmente o pessoal mais assustado, quem nunca tinha visto, não tinha visto de perto, eu acho que foram cemitérios de animais realmente, né? A gente sempre ouve falar que acontece, mas eu não sabia que estava tão próximo. Por exemplo, em Lages a gente encontrou pelo menos 2 cemitérios, um muito próximo ao outro, né? E em outras cidades também, em Caicó, a gente encontrou uma fazenda lá que estava com um cemitério com muita carcaça. Realmente, assim, eram mais de 100, né? Acho, Amaral, se você me corrija. Eram mais de 100 carcaças e a gente estava lá em Caicó no domingo. A pedreira, a gente chegou no domingo e no dia anterior, no sábado, 2 animais tinham morrido, tinham sido levados lá para esse cemitério. E há uma dificuldade muito grande de levantar o animal, de colocar ele, né? Isso, exatamente. E em Pau dos Ferros também teve uma cena que chamou bastante atenção, foi justamente, isso a gente tem até filmado, são os dois trabalhadores lá de uma determinada fazenda, levantando uma vaca que já estava no chão. Eles disseram que é preciso fazer aquilo, é preciso realmente forçar que elas fiquem em pé, porque senão, se deitar de lá, não se levanta mais. Se for por vontade, mesmo assim, esforço do animal, ele não consegue se levantar, porque já está muito fraco, muito debilitado. Então eles
eles suspendem esse animal, a gente tem essa filmagem, né, está passando, eles suspendem esse animal e colocam numa espécie, eles chamam de rede, que é uma estrutura feita numa carroça acho que também a gente tem imagem disso, né, é uma carroça amarrado lá com os panos, uns tecidos, e o animal fica lá, pendurado, né, literalmente, ele fica suspenso assim nessa estrutura, se alimentando até que ganhe forças, consiga ficar em pé sem a necessidade dessa estrutura. Acho que essa imagem realmente é bastante marcante. Em maio eu visitei o sertão, né, em vários municípios, a gente foi em 11 municípios. E a gente encontrou 2 cenários que chamaram a atenção. Uma é a questão da mão de obra, a dificuldade que o produtor rural, né, tem de contratar pessoal. E a outra é a questão da alimentação do gado, que muito, como não há o pasto, tem a questão do corte do xique-xique, da compra, por exemplo, de ração de cana, né, vindo de outros estados. Essa realidade, ela se agravou no interior? Segundo o relato lá dos produtores, Margarete, isso realmente se agravou. Eles não têm... reclamam, inclusive, também que não chegam os programas do governo que se poderiam ajudar, né, a questão de forragem, do milho, que é a Conab, que é responsável pela essa distribuição. A gente ouviu muitas reclamações dos pecuaristas dizendo que isso não chega a eles, esse recurso, essa ajuda. E também a gente ouviu muita reclamação de que está difícil encontrar mão de obra para trabalhar, por exemplo, para arrancar o xique-xique que eles queimam, né, e dão para o gado, para o animal. Eles dizem que eles não encontram mais pessoas que queiram trabalhar nessa atividade. Um pecuarista nos contou que oferece R$50 pela diária, né, R$50 para que uma pessoa vá lá e arranque por determinado tempo, passa o dia lá arrancando esse xique-xique, colocando, jogando no fogo. E ele disse simplesmente não tem ninguém mais, oferece, convoca uma frente de trabalho, e o pessoal não vai, porque não quer. E alguns usam a desculpa, eles mesmos assim, usam a desculpa de que os programas do governo federal de assistência, como o Bolsa Família, acaba contribuindo para esse cenário, né? Eles contam que as pessoas usam isso como desculpa. Não, já ganho alguma ajuda, algum benefício do governo federal, prefiro não trabalhar, né? Há esse lado aí da moeda nessa problemática da seca. Você acha que falta o quê? Assim, falta uma ação mais efetiva do governo? Com certeza. Os agricultores, os pecuaristas estão muito tristes, né, com essa situação, porque eles pensam que tem que ter mais ação do governo estadual e do governo federal, né? Porque o recurso chega, mas é mínimo. E aí vai chegar, a situação cada vez mais vai piorando. A gente não tem uma boa perspectiva de inverno, né? Isso. Qual é a expectativa, né, que vocês encontraram, né, nesses 5 municípios? Né? Uhum. Há uma esperança de que essas perdas, né, derivadas da seca, elas sejam recuperadas? Não, alguns, Margarete, é incrível como tem um sertanejo, ele por mais que seja debilitado, por mais que esteja sofrendo realmente, alguns ainda acreditam que a água vai vir, mesmo que a chuva vai vir, né? Mesmo com essas previsões meteorológicas dizendo que não, que a perspectiva realmente é de um inverno irregular, alguns ainda persistem, inclusive a gente fez, né, temos imagem também, de uma fazenda onde o proprietário está lá fazendo o corte de terra, né? Ele, inclusive pagando do próprio bolso. Esse também é um programa que eles reclamam, que isso é com as prefeituras, né? O corte de terra ele paga lá R$100 por 1 hora para fazer esse corte. O corte de terra, então, ele está confiando que a chuva vai vir. Outros já com menos esperança admitem assim, que se não for feito algo do tipo a instalação de poços, existem já poços perfurados, mas não estão instalados, então eles solicitam isso, que seja feito a instalação desses poços, e programas também que levem a água, como a adutora. Tem o prefeito de Serra Negra do Norte, inclusive essa semana vai estar entregando aí à FEMURNE e ao governo do estado a proposta de realmente seja feita uma adutora ligando lá o rio Piranhas até o município de Serra Negra do Norte. São algumas das soluções que eles acham viáveis para esse problema, né? E aí a FAERN vai fazer um relatório depois dessa viagem, justamente apontando aí outras alternativas para que o governo do estado tente, de alguma forma, solucionar essas questões. Inclusive, a Assembleia Legislativa está esperando exatamente esse documento da FAERN para ter alguma ação, né? Exato. A Assembleia Legislativa diz que o presidente, né, Ricardo Mota, convocou aí uma espécie de fórum
permanente para discussão desse assunto, mas já está com alguns dias, mais de uma semana, que ele disse que ia criar esse fórum, mas até o momento não houve nenhuma ação, né? Está aguardando aí que seja feito esse relatório da FAERN para decidir o que vai ser feito. Vamos aguardar então para ver realmente qual vai ser o destino aí dessas pessoas que estão aguardando as soluções. Nós encerramos nossa conversa com o jornalista Roberto Lucena, com o repórter fotográfico Emanuel Amaral, que estiveram 3 dias no interior do Rio Grande do Norte, acompanhando uma expedição da FAERN. Na edição impressa da Tribuna do Norte e no nosso portal online, você vai ter todas as informações, todos os detalhes sobre essa expedição, né, sobre os problemas que se agravam a cada dia no Sertão Potiguar.